Uma pulga provavelmente é muito mais rápida do que você pensa. Pode acelerar mais do que um ônibus espacial. Uma pulga saltitante pode atingir alturas vertiginosas de até 8 centímetros em apenas 1 milissegundo, o que é incrivelmente rápido. Aceleração é o termo que representa uma mudança na velocidade de um determinado objeto ao longo de um período de tempo. Você mede em Gs. A gravidade na superfície da Terra cria uma aceleração de 1G, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O ônibus espacial acelera a cerca de 5G, mas quando as pulgas pulam, elas experimentam uma aceleração de 100G. A diferença é tão grande porque o corpo da pulga contém um certo tipo de proteína elástica tipo borracha. Ela permite que o inseto armazene e libere energia quando for mais necessário. Lembra daquelas saliências de plástico amarelas que podem ser vistas ao longo da borda de uma plataforma de estação de trem? Nós oficialmente as chamamos de piso tátil. Elas podem não parecer muito importantes, mas é preciso uma equipe de trabalhadores para instalá-las. Primeiro, é preciso raspar a linha amarela velha da plataforma. Em seguida, uma borda reta de aço é aparafusada temporariamente no lugar. Isso ajuda os trabalhadores a saber onde devem fazer os furos. É necessário ter um equipamento de perfuração especial que cria os furos com o espaçamento adequado. Depois de completarem todos os buracos, uma grade curiosa se forma no chão. Então os trabalhadores começam a martelar em covinhas de plástico, uma a uma. Essas saliências fazem parte da superfície de aviso da borda da plataforma. Seu objetivo é avisar as pessoas com deficiência visual e informá-las de que chegaram muito perto do limite de uma plataforma de trem. Raios têm uma temperatura incrivelmente alta de cerca de 27.760 graus Celsius, o que é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Geralmente, mais de 8 milhões de relâmpagos acontecem por dia em todo o mundo, o que representa aproximadamente 93 raios por segundo. Apesar do ditado popular, é possível que um raio caia no mesmo lugar mais de uma vez. Ele também tende a mirar em objetos isolados, altos e pontudos. Por exemplo, o Empire State Building é atingido por raios até 100 vezes por ano. Você é uma daquelas pessoas que associam cheiros cítricos à limpeza? Isso porque, no passado, as pessoas costumavam usar limões para a limpeza doméstica. Seu suco contém ácido cítrico que dissolve o calcário e ajuda a trazer o brilho de volta a coisas como panelas de cobre. É por isso que as pessoas extraíam óleo da casca do limão e usavam para polir madeira. Mesmo depois que os detergentes comerciais e produtos de limpeza apareceram no mercado, adicionar óleo de limão ainda era preferencial pelo seu aroma agradável. A Boeing usa batatas quando está trabalhando para melhorar seu Wi-Fi a bordo. Você não pode fazer as pessoas sentarem por dias inteiros de cada vez enquanto se testa novos sistemas de Wi-Fi. Mas eles ainda precisam de algo que possa imitar as condições dos passageiros em um voo. Então por que não usar batatas? É uma escolha perfeita, porque devido à sua química e teor de água, esses vegetais absorvem e refletem sinais de ondas de rádio da mesma maneira que os nossos corpos. Você pode ver nenúfares como coisas bastante delicadas que flutuam pacificamente na superfície da água como folhas. É difícil acreditar que esta folha possa suportar um peso de 32 quilos. É o mesmo peso de um cachorro grande, como o pastor bergamasco ou o boiadeiro de Berna. Mas se você quiser que um nenúfar aguente esse peso, precisa distribuí-lo uniformemente pela superfície da folha. Por exemplo, colocando uma tábua de madeira compensada em cima da planta. Até mesmo um único Tiranossauro Rex parece bastante assustador, certo? Agora, imagine 2,5 bilhões desses ferozes dinossauros vagando por diferentes locais por toda a Terra. Os cientistas acreditam que este é o total deles que vagaram pelo nosso planeta todo. Mas nem todos existiram ao mesmo tempo. Existiram mais de 127 mil gerações desses dinossauros ao longo de alguns milhões de anos, mas ainda assim é um número assustador. A Lua está muito longe de nós. Marte, Saturno e Júpiter estão ainda mais longe. O sistema solar é enorme. A nossa galáxia, a Via Láctea, é ainda maior. E não se esqueça de que existem muitas outras galáxias por aí que provavelmente nunca encontraremos, mesmo que os cientistas continuem descobrindo novos objetos espaciais o tempo todo. Mas apenas 5% do universo é visível. Essa parte visível inclui planetas, luas, estrelas, galáxias e outros corpos espaciais. Não podemos ver o resto e não temos ideia de como pode parecer. Uma grande parte do universo, mais de 70%, consiste em energia escura. A matéria escura representa 25%, mas isso é algo que as pessoas não conseguem detectar. A matéria escura não interage com a matéria comum. Também é invisível e não emite luz ou qualquer forma de radiação eletromagnética, mas os cientistas acreditam que ela existe por causa de alguns efeitos gravitacionais incomuns que as galáxias e os aglomerados de galáxias experimentam. Por exemplo,
De acordo com as leis da física, as estrelas localizadas na borda de uma galáxia espiral giratória devem orbitar muito mais lentamente do que aquelas próximas ao centro galáctico. O centro de uma galáxia é o ponto onde a maior quantidade de matéria visível está concentrada, mas as estrelas viajam aproximadamente na mesma velocidade, independentemente de sua localização no disco galáctico. E isso só faz sentido se você assumir que as estrelas na borda de uma galáxia estão sob os efeitos gravitacionais de alguma massa invisível. Essa massa pode estar escondida em um halo ao redor da galáxia. Você sabia que as pessoas podem produzir veneno? Bom, com toda certeza, não no momento, mas tecnicamente isso é algo que os humanos poderiam fazer. Todos os répteis e mamíferos são capazes de fazer isso. Vemos essa habilidade principalmente em criaturas como cobras, aranhas ou slow lores, que são as únicas espécies venenosas de primatas que conhecemos. Biólogos encontraram um passado genético compartilhado entre veneno e saliva, o que significa que répteis venenosos e mamíferos têm um ancestral comum distante. As glândulas salivares são como tigelas vazias, enquanto as de veneno são as mesmas tigelas, mas cheias de veneno. Não é falta de alguns mecanismos ou genes especiais, não temos proteínas especiais que nos ajudem a encher essas tigelas. Isso significa que qualquer pessoa e qualquer coisa que tenha glândulas salivares pode potencialmente se tornar venenosa, de camundongos até pessoas. Tem uma razão pela qual todos gostamos do cheiro de chuva. Esse cheiro tem até um nome especial, petricor. A água em si não tem nenhum cheiro particular, mas quando chove, o ar fica com um aroma agradável. Isso acontece devido às moléculas especiais de geosmina que as bactérias que habitam no solo produzem. E então, você olha para fora e percebe que está chovendo. Nesse momento, pequenas bolsas de ar se formam. Elas contêm pequenas quantidades dessas moléculas. A chuva primeiro prende e depois libera essas bolsas de ar. Ao fazer isso, ela envia essas moléculas para o ar. Elas então viajam por todo lugar e produzem aquele cheiro característico da chuva. Por sinal, a chuva nem sempre é gotículas de água. Na verdade, pode chover peixes, sapos ou outras coisas estranhas que você não esperaria que caíssem do céu. Estes casos são raros, mas acontecem especialmente durante tempestades poderosas. Ventos de tornado podem ser tão poderosos que impulsionam objetos e animais para o ar. E, eventualmente, todos eles têm que descer. Uma pequena cidade na Austrália relatou centenas de peixes caindo do céu em 2010. Tem planetas por aí que também não têm chuvas normais. Em Vênus, assim como em alguns outros planetas e luas, a chuva é feita de metano e ácido sulfúrico. Tem até um planeta a 5.000 anos-luz de distância de nós em que as gotas de chuva são feitas de ferro. Nas profundezas de Urano, Saturno e Netuno pode chover diamantes. É difícil provar isso porque os planetas externos do nosso sistema solar são realmente difíceis de se estudar. Mas os cientistas assumem que a pressão extrema nesses planetas pode cristalizar átomos de carbono, transformando-os em diamantes. Eles chegam ao ponto de acreditar que 1 milhão de quilos de diamantes podem se formar em Saturno todos os anos. Tem uma pequena cidade na Noruega localizada ao norte do Círculo Polar Ártico. Lá, o Sol não se põe no período entre 18 de maio e 26 de julho. É por isso que os habitantes do local querem eliminar todo o conceito de tempo. Durante esse período, está sempre claro ao ar livre e as pessoas agem de acordo. Se você fosse para lá e andasse no meio da noite, digamos às 2 da manhã, poderia ver pessoas jogando futebol, cortando grama, pintando suas casas ou nadando. A humanidade pode utilizar apenas uma pequena porcentagem da quantidade total de água em nosso planeta. É verdade que cerca de 71% da superfície terrestre está coberta de água, mas só podemos usar 0,3% dessa água. O resto está em calotas polares, geleiras, oceanos, solo ou flutuando na atmosfera do planeta, o que significa que não está acessível a nós.